Meus queridos irmãos, muito boa noite. Eu sou a Maria Alves e nós estamos aqui no Centro Família Espiritual Eurípides Barçanufo. Em mais uma segunda-feira, dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos e também ao Evangelho. Vamos primeiramente fazer a nossa prece, nos conectarmos a Jesus e pedir a Ele toda a paz, toda a união e tudo aquilo que for necessário para a nossa harmonia, para o nosso refazimento. Senhor Jesus, que os estudos dessa noite possam calar fundo em nossos corações e assim, Mestre, possamos compreender melhor a vida, a nós mesmos, a nossa história. Que a espiritualidade esteja presente em todos os lares e assim, Jesus, possamos emanar sempre energias positivas. Assim seja. Na continuidade do Livro dos Espíritos, nós estamos estudando a questão 101. Desde a questão 100, os espíritos eles colocam para nós as classes dos espíritos que existem. Quando eles falam de espíritos, são os espíritos desencarnados. Só que nós precisamos entender o seguinte, que o espírito desencarnado somos nós, depois que deixamos o nosso corpo, ou seja, depois que nós fazermos a passagem, assim que a gente morrer, assim que a gente desencarnar. Então, quando nós desencarnamos, nós continuamos no mesmo grau. Não somos nem mais inferiores, nem mais superiores. Nós somos o que somos aqui na Terra. Então, quando Kardec questiona os espíritos e os espíritos colocam para nós acerca das características da classe dos espíritos, isso se relaciona conosco, de como somos. Então, nós estamos na questão 101, que significa o seguinte, que os espíritos explicam as características dos espíritos imperfeitos, que esses espíritos, a predominância da matéria sobre ele é muito grande. Tem uma propensão para o mal, tem uma ignorância grande, tem um grande orgulho, e todas as paixões fazem parte dessa característica de espíritos imperfeitos. Eles têm a intuição de que Deus existe, porque afinal de contas, Deus criou a todos nós, e mesmo na característica da imperfeição, temos a intuição da existência de Deus, mas não compreendemos eles. Nem todos são essencialmente maus, nem todos os espíritos nessa categoria de imperfeitos são essencialmente maus, mas alguns há mais leviandade, irreflexão, malícia do que uma verdadeira maldade. Então, muitos espíritos são cercados por esses sentimentos de não estou nem aí para nada, não me importa regras, não me importa precisar evoluir, não me importa fazer o bem, não me importa dar uma visão para as pessoas de que o amor é melhor, afinal eu nem conheço e nem sei o que é amar. Muitos até dizem, o amor não existe, nós não estamos falando aqui do amor carnal, homem e mulher, mas o amor essência, o amor de Deus. Muitos falam que isso não existe porque viveram muitas maldades no mundo, sofreram muito e acabaram se envolvendo nesse mal e deixando que esse mal predominasse dentro de si. Mas tem essa irreflexão, tem uma inferioridade muito grande. Outros, ao contrário, gostam do mal, se rejubilam com o mal. Quando uma ocasião lhe depara, assim, para que exista a maldade, eles estão presentes e o faz. Como é o caso daquelas pessoas que gostam de torturar outras pessoas, que acabam cometendo crimes e tendo prazer em crimes, e tendo prazer em ver a pessoa sendo torturada, sendo estuprada, sentindo dores, seja dores emocionais ou seja dores físicas. A inteligência desse espírito pode achar-se nele assim até aliada com a maldade ou com a malícia, seja, porém, qual for o grau que tenha alcançado de desenvolvimento intelectual. Suas ideias são pouco elevadas e mais ou menos objetos do seu sentimento. Então, essa característica de espíritos
tem aí assim a sua inteligência, depende daquilo que foi conseguindo nas suas experiências reencarnatórias, e ela acaba aliando, ele, quero dizer, acaba aliando a inteligência, a malícia e a maldade. São espíritos que desenvolvem uma grande inteligência, no entanto, não desenvolvem aí o lado emocional e o lado do coração. Não tem uma inteligência emocional e não tem o amor dentro de si, mostrando que a evolução do espírito, ela quer mais dizer com a sua evolução moral do que a sua evolução intelectual. Todos nós temos que evoluir nos dois sentidos, tanto intelectualmente quanto moralmente. Essa asa, né, precisa estar equilibrada, essas asas. No entanto, a principal evolução é a moral, né? Na linguagem que eles usam, revela um caráter assim é, de comunicações de pensamentos que são pensamentos mais levados para a inferioridade, mais para o desejo do mal, mais para a infelicidade, mais para as reclamações, mais para o objeto que se diz respeito às características materiais do que às características de evolução. Eles veem a felicidade dos bons e esse espetáculo lhe constitui incessante tormento, porque o faz experimentar todas as angústias que a inveja e o ciúme pode causar. Então, uma das características também dos espíritos inferiores é que quando vê a felicidade do outro, ele tem inveja, tem ciúmes, ele experimenta angústia. Isso significa inferioridade do espírito. E isso muitos de nós sentimos, faz parte de nós. Por isso que a gente tem que lutar todos os dias para ser feliz com a felicidade do outro e não ter inveja. Feliz ali dentro do coração, não é aquela felicidade falsa, não é aquele fingimento que muitas pessoas fingem estar do seu lado sorrindo, mas ali dentro do seu coração está morrendo de inveja, está assim, por que que não sou eu? Por que não é eu? Por que que é essa pessoa? Por que que eu não consegui isso? Então, a gente precisa lutar para que isso morra dentro de nós, né? Para aqueles que têm, porque isso também é uma característica de inferioridade. Ou seja, a partir do momento que nós ficarmos felizes com as conquistas do próximo, com a felicidade do próximo, com o sorriso do próximo, aí a gente vai sair desse grau também de inferioridade. Conservam a lembrança e a percepção dos sofrimentos da vida corpórea, e essa impressão é muitas das vezes mais penosa do que a realidade. Eles às vezes se recordam, né? Aí falam-se dos espíritos quando estão desencarnados no mundo espiritual, que se recorda ainda da sua existência e essa recordação é dolorosa, é penosa. Por quê? Porque viveu uma existência voltada para o materialismo, para a maldade. Então, quando desencarna, vai encarar essa realidade, que seriam as consequências de tudo isso, tanto as consequências energéticas quanto aquela gama de companhias do mal que foi adquirindo conforme os seus atos foram sendo executados, e a partir do momento que desencarna, a gente vai estar na equipe que nós elegemos em virtude dos nossos atos aqui na Terra. Então, o que eu estou explicando para vocês também é as características do espírito. São as ordens de espíritos, e hoje a gente está falando dos espíritos inferiores, que, como eu expliquei no início, fala-se em espíritos, mesma característica de nós encarnados ou desencarnados. Quando a gente fala que logo que desencarna tem uma realidade difícil, uma realidade penosa, é porque a vida desse irmão foi ligada ao materialismo, aos crimes, a exercer o mal, a ter sempre malícias, enfim, esse lado aí muito inferior. E como sofrem por longo tempo, julgam que sofrerão para sempre. Deus, para puni-los, quer que assim julguem. Então, eles acham que vão sofrer para sempre e que Deus vai puni-los para sempre e vai ficar dessa forma. É, a espiritualidade permite que esses espíritos pensem dessa forma por um tempo. Que Deus está julgando eles, que eles estão num sofrimento eterno. Por quê? Porque não adianta
os nossos irmãos espirituais chegarem até eles e falarem. Eles precisam reencarnar várias vezes para sentir melhor a presença de Deus e a partir daí começar a evoluir. E a partir daí de várias experiências reencarnatórias na dor, porque vai se aprender pela dor, infelizmente escolheu-se o caminho errado, e a partir dessas experiências vai começando a perceber a existência de Deus, a necessidade de ir atrás dos conhecimentos de Jesus, através das dores, vai começando a aperfeiçoar então o seu espírito, e isso vai levar muitas existências. Então, hoje nós falamos dos espíritos imperfeitos. Se você se enquadrou em algumas dessas características, é muito importante que eu, que você, que todos nós possamos nos moldar a cada dia diante daquilo que a gente tem e não dar valor ao que é negativo em nós, mas sim ao que é positivo. Que Jesus possa nos abençoar hoje e sempre e que esses ensinamentos da doutrina espírita cristã, baseado no Livro dos Espíritos, possa trazer para nós a claridade necessária ao nosso espírito. Agradeço a atenção de todos vocês. Um grande abraço.